Tá ótimo. Perfeito. Então, o que eu queria fazer hoje é, digamos, um pequeno resumo de Tomita Takezaki e fazer alguns exercícios, né? E assim a gente já, a partir da próxima aula, podemos, assim, realmente enfrentar a teoria quântica de campo. Então, vai ser bem interessante fazer um teste de Bell e entender, digamos, como toda a discussão que preparamos até agora vai servir para o estudo do emaranhamento, que é uma coisa, assim, extremamente, assim, pesquisada hoje em dia, um dos tópicos mais, assim, mais ativos, com muitos interesses teóricos e experimentais de informação mesmo. Então, realmente é algo em que a teoria quântica de campo tem muito a dizer, tem muita coisa a se entender, muita coisa a ser feita. Então, realmente é algo que merece ser apresentado pelo potencial que tem mesmo. Ok. Vamos ver se tem alguma pergunta, se tem dúvidas com relação ao que a gente fez assim, até agora, com relação a Tomita Takezaki na mecânica quântica. É tudo ok? Então, vamos recapitular um pouquinho. Então, o que a gente tem isso é algo bem geral mesmo, né? Que, inclusive, pode ser aplicado a teoria quântica de campo já a partir do teorema de Tomita Takezaki. Então, o que a gente vai precisar é de um espaço de Hilbert, né? Depois de uma álgebra de von Neumann, uma álgebra de operadores, e depois temos um estado cíclico e separante, ok? Então, com esses três ingredientes, a gente pode introduzir o operador de Tomita Takezaki, definido da seguinte forma, aqui é astra de ômega, e isso para qualquer elemento da álgebra, ok? E depois a gente pode utilizar a decomposição polar do operador. Esse operador aqui é chamado de modular conjugation. Esse aqui é chamado de modular operator. E esses operadores obedecem várias propriedades. Temos igual ômega, J, ômega igual ômega é delta também. Ou seja, o estado cíclico é separante ômega é deixado invariante, é S daga também. Depois a gente tem
J ao quadrado igual a 1, JJ igual a JJ igual a 1, J é anti-unitário e delta é autoadjunto e positivo. E depois temos uma propriedade muito importante, J delta, J igual a delta menos 1, e delta igual a S da HS, e delta menos 1, S da. Então, a parte do teorema de Tomita-Takezaki que a gente vai utilizar para fazer um teste de Bell é a parte relacionada ao operador modular J. Então, o teorema de Tomita-Takezaki diz que J é igual ao comutante EJ de linha J igual a... Lembrando que o comutante justamente são todos os elementos da álgebra, todos os elementos que comutam com os elementos da álgebra. Então, isso é um ponto muito importante. Então, a gente tem a álgebra e aqui temos o comutante. Então, J faz a ligação entre álgebra e comutante. Isso vai ser muito importante na teoria quântica de campo, porque vamos entender um pouquinho toda essa construção de álgebras e comutantes, ok? Lembrando que A é um conjunto de operadores, né? Operadores que atuam num espaço de Hilbert. Muito bem. Então, eu tinha dado alguns exercícios, e, em particular, a gente fez um exercício bastante interessante na mecânica quântica. Consideramos o caso de um espaço de Hilbert de dimensão 2, então temos H tensor HB, e aqui temos a base 0,1 de dimensão 2, aqui temos a base 0B, 1B de dimensão 2, e o exercício a gente introduziu 4 vetores, né? Fixamos um parâmetro lambda entre 0 e 1 e introduzimos esses 4 vetores aqui, 1 menos lambda quadrado, 1 meio de 1 mais S, né? E aqui φ, depois F2, 1 menos lambda quadrado, 1 mais S, e φ, depois G1 igual a 1 menos lambda quadrado, 1 meio de 1 mais S da H de φ, e depois G2 é menos 1 menos lambda quadrado, 1 meio, 1 mais S da H de φ. Então, vale a pena fazer. Então, a gente tinha, o exercício era calcular
os produtos escalares FI, FJ, GI, GJ e FI, GJ, ok? E como FI, a gente, FI é justamente um alto valor do operador do operador modular, ok? Perfeito. Por exemplo, a gente fez o exemplo de ômega igual a 0A, 0B mais F de 1A, 1B dividido 1 mais F ao quadrado. E aqui, potência meio. Então, ômega é igual a 1. E a gente sabe que delta de IJ, ele atua como CI, CJ, aqui o delta não muda, então aqui tem JB, que é B, e o operador J, ele troca o operador de flip, nesse caso vai dar JA e B. Então, olhando para o estado ômega, a gente tem que C0 é 1 mais F ao quadrado, meio, e C1 é F, 1 mais F ao quadrado, meio. Portanto, se a gente olha delta de 1A, 0B, aqui vai dar C1 ao quadrado, que vai dar F ao quadrado. 1A, 0B. Então, é só, por exemplo, chamar F, em vez de chamar F, a gente pode usar a letra lambda. Então, aqui, a gente usa lambda quadrado, e, portanto, isso aqui é lambda ao quadrado. Então, isso é um exemplo, né, muito simples de um autovetor relativo ao autovalor lambda ao quadrado. Então, a gente pode pegar φ como sendo 1A, 0B. Então, sabemos que delta de φ é igual a lambda ao quadrado de φ. Então, por exemplo, vamos calcular a F1, que é a norma ao quadrado de F. Ok? Então, F1, ele é... Então, isso aqui vai dar 1 menos lambda ao quadrado. E depois a gente tem 1 mais S de φ
E aqui tem 1 mais S de φ. Lembrando que F1 é 1 menos lambda ao quadrado de 1 meio 1 mais S de φ. Okay. Então, F1, este primeiro vetor, ele possui também a seguinte propriedade. Se eu atuar com o operador S de Tomita-Takezaki sobre F1, né? Como S ao quadrado vale 1, então, quando eu atuo aqui, vai me dar S. Quando eu atuo aqui, vai me dar 1. Portanto, vai me dar 1 mais S. Né? Ou seja, S de 1 mais S vai me dar exatamente 1 mais S. Portanto, S de F1 é exatamente F1. Isso é uma propriedade que tem um sentido, na teoria quântica de campo, vai ter um sentido bem interessante. F2 também tem a mesma propriedade. S de F2 igual a F2, porque tem 1 mais S. Por outro lado, em G1 e G2, a gente tem o S-DAG. Portanto, a gente tem que S-DAG de G1 vai ser igual a G1 e S-DAG de G2 vai ser igual a G2. Portanto, F1 é F2, obedecem esta propriedade aqui, enquanto G1 e G2 obedecem a mesma equação, só que S agora é trocado pelo S-DAG. Então, para calcular a norma de F1 ao quadrado, a gente tem que lembrar que S é igual a J delta de 1 meio. Então, quando eu tenho S de φ, isso aqui vai me dar J delta de 1 meio de φ. E φ é autoestado do autovalor, lambda ao quadrado. Portanto, como aqui tem delta ao meio, o meio, isso vai me dar lambda, J de φ. Então, aqui a gente troca por lambda J, e aqui também por lambda J. Então, temos que F1 é igual a 1 menos lambda ao quadrado. Então, aqui temos φ mais lambda J de φ. E aqui temos φ mais lambda J de φ. Então, agora, lembrando que φ é igual a 1, 0, portanto, J, ele troca 1A, 0B, ele troca. Aqui vai ter 0A e aqui vai ter 1B. Portanto, todas as vezes que eu tiver φ, Jφ, isso aqui é igual a 0. Porque o φ vai me dar 1, 0, mas o J vai me dar 0, 1. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Ou seja, em geral, φ, Jφ são ortogonais. Então, nesse produto escalar, que é a norma de F1, a gente tem 1 menos lambda ao quadrado, portanto, temos φ com φ, que é da 1,
Φ com J dá zero, J com φ dá zero, e, portanto, é 1 mais lambda ao quadrado. E aqui temos Jφ. Jφ. Ok? Vocês estão me acompanhando? Alô? Alô? Sim. Está tudo certo, né? Então, agora temos que calcular Jφ. Então, lembrando que J é anti-unitário. Então, a gente sabe que se U é um operador unitário, por exemplo, eu calculo este produto escalar aqui na mecânica quântica, isso aqui vai me dar Psi1, U d'H, U, Psi2. Como isso aqui é unitário, isso aqui é 1, portanto, isso aqui é Psi1, Psi2, ou seja, as operações unitárias não alteram o produto escalar. Isso aí, vocês devem ter visto essa propriedade bilhões de vezes na mecânica quântica. Porém, aqui temos um anti-unitário. Então, quando temos um anti-unitário, a propriedade é que Psi1, Psi2, basta fazer o complexo conjugado disso. Então, mas como nesse caso aqui eu tenho Jφ, então fazer Φ complexo conjugado vai dar sempre 1. Portanto, isso aqui vai me dar 1 e a norma de F1 ao quadrado vai dar exatamente 1 mais lambda ao quadrado, 1 menos lambda ao quadrado. Então, vocês podem proceder da mesma forma e é fácil de ver que F2 também é 1 mais lambda ao quadrado, 1 menos lambda ao quadrado, que G1 também tem a mesma, 1 menos lambda ao quadrado, também G2. 1 mais lambda ao quadrado, é aqui 1 menos lambda ao quadrado. Ou seja, todos os 4 vetores possuem a mesma norma. Então, vamos calcular agora F1, F2. Isso vai ser interessante. Então, F1 e F2, aqui tem 1 menos lambda ao quadrado. Depois, F1 é 1 mais S de φ. E aqui temos 1 mais S de If. Agora, temos que lembrar que S é antilinear. Portanto, isso aqui vai ser 1 menos lambda ao quadrado. Então, o primeiro pedaço é F mais S de φ. Aqui temos If com esse fator 1. E depois temos menos IS de φ. Porque justamente S é antilinear. Então, quando tem algum coeficiente, temos que fazer o complexo conjugado, e, portanto, vai dar menos 5. Então, agora, isso aqui é 1 menos lambda ao quadrado, φ mais, aqui é lambda J de φ, aqui é If, e aqui é menos I lambda J de φ. Portanto, isso aqui vai dar φ com isso aqui vai dar um fator I. Então, vai dar
1 menos lambda ao quadrado vai me dar um fator I. Então, aqui, depois aqui vai dar, não, aqui, sim, aqui vai dar um fator I. Depois, F com isso aqui vai dar 0. Depois, isso com isso vai dar 0. E depois vai me dar menos I de lambda ao quadrado J, φ, J, φ. Então, isso aqui vale 1. Então, isso aqui vale I. Então, F1, F2 vale I. Ok? E vamos ver também, isso vai ser também interessante, vamos ver F1, G1. Ok? Então, aqui agora temos 1 menos lambda ao quadrado. Aqui temos 1 mais S de φ. E aqui temos 1 mais S d'H de φ. Então, isso é interessante. Aqui temos S e aqui temos S d'H. Então, isso vai ser 1 menos lambda ao quadrado. S é J delta 1 meio. S d'H é delta 1 meio, porque delta é autoadjunto, J, isso aqui eu posso também escrever como J delta de menos 1 meio. Portanto, aqui eu tenho φ mais lambda J de φ, e aqui tem o delta menos 1. Portanto, se delta de φ é lambda ao quadrado de φ, o delta menos 1 vai me dar 1 sobre lambda ao quadrado de φ. Portanto, aqui eu tenho φ, aqui é mais 1 sobre lambda ao quadrado de J de φ. Ok? Então, aqui temos 1 menos lambda ao quadrado. Depois aqui vai ser φ com φ vai dar 1. Φ com Jφ vai dar 0. Jφ com φ vai dar 0. E depois, aqui é lambda. Desculpe, aqui é lambda. E depois temos lambda vezes 1 sobre lambda. Então, aqui vai dar 1. Vai dar 1. Aqui vai dar mais lambda sobre lambda. Aqui vai dar J de φ. J de φ. Portanto, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. Então, isso vai dar 2 vezes 1 menos lambda ao quadrado. Perfeito. E vamos calcular também F1, G2. Isso vai ser também interessante. Então, F1, G2 vai ser 1 menos lambda ao quadrado. Depois, F1 vai ser φ mais lambda J de φ. E aqui tem um sinal menos na frente de J2.
E depois temos um mais S' de I de φ. Portanto, tem um fator I, novamente. Então, aqui temos menos 1 menos lambda ao quadrado. Aqui vai dar φ mais lambda J de φ. Aqui vai dar I de φ. E aqui vai dar menos I, porque tem um S', e depois vai dar J dividido lambda de φ. Portanto, isso vai dar menos 1 menos lambda ao quadrado. Aqui, φ com φ vai dar um fator I. Então, aqui vai dar um fator I. Depois, esse lambda com isso aqui some, então vai dar, aqui tem um sinal menos, portanto vai me dar menos lambda sobre lambda, isso aqui some, então isso aqui vai me dar Jφ. Jφ vai dar 1, portanto, isso aqui vai dar 0. Ok? E a mesma coisa acontece com F2, G1. Ok? Portanto, vamos resumindo um pouquinho. Isso vai ser um ponto importante. Deixa eu achar o... aqui. Sim. Então, a gente tem essa... Sempre podemos definir então, a gente define sempre é possível achar, uma vez que eu tenho S d'H, sempre posso achar 4 objetos Fi com I que vai de 1 a 2, Ji com I que vai de 1 a 2, de tal forma que todas as normas são iguais, igual, 1 mais lambda ao quadrado, 1 menos lambda ao quadrado. Depois, F1 com F2 é igual a G1, G2 igual a I. E depois, F1 com G1 é igual a menos F2 de G2 é igual a 2 vezes lambda 1 menos lambda ao quadrado, é F1 com G2 é igual a 0. É F2 com G1 igual a 0. Então, sempre posso construir estes 4 vetores com a propriedade que S de Fi é igual a Fi, é S' de Gi igual a Gi. Ok? Então, no caso da mecânica quântica é muito simples, né? Fazendo, por exemplo, o exemplo de um espaço de Hilbert de dimensão 2, né? Então,
Esse era o exercício, e isso é um lembrete importante. Esses 4 vetores vão desempenhar um papel muito relevante na construção da desigualdade de pele. Porque tudo isso depois a gente consegue generalizar na teoria quântica de campo. Tá? Vamos fazer uma pausa aqui e vamos ver se o exercício ficou claro. Né? Vale a pena refazer todos os cálculos, né? Ok? Dúvidas? É muito simples, né? Pelo menos assim na mecânica quântica, com espaço de Hilbert, de dimensão 2. Ok? Dúvidas? Alô? Alô? Oi, oi, toma aqui, professor. Sim. Ah, está tudo certo então, né? Sim. Tá ótimo. Então, bom, o exercício, nesse caso, é muito simples, né? Agora, vamos considerar um caso um pouco mais refinado, né, de mecânica quântica, com espaço de Hilbert, HA, tensor, HB. Isso aqui tem dimensão infinita, isso aqui também. Então, aqui vamos pegar um oscilador, digamos, operador raia cruz, e aqui um outro oscilador, B cruz. Então, como o estado cíclico é separante, a gente pode pegar esse estado aqui, no meio, aqui, somatório, n de zero infinito, de lambda n. E aqui é NA, NB. Sendo que NA, NB é a cruz n dividido n fatorial, B cruz, n dividido n fatorial, atuando em vácuo. Então, isso é conhecido na mecânica quântica como um exemplo de um estado squeezed. Squeezed. E ômega igual a 1, justamente por causa desse fator de normalização aqui, que também implica que lambda, agora vocês podem apreciar o intervalo 0,1. Perfeito. Então, vamos, os coeficientes CI agora são E1 menos lambda ao quadrado, o meio de lambda I, e, portanto, o delta, ele atuando nos elementos da base, ele vai dar CI ao quadrado, CJ ao quadrado, aqui não troca, JB, portanto, isso aqui vai dar lambda I ao quadrado. Aqui tem lambda n, portanto, aqui não é lambda I, é lambda, aqui desculpe, aqui é lambda, lambda I, portanto, aqui é lambda, é o expoente, né? Lambda 2i, aqui é IA, JB, ok? E aqui devo dividir por lambda
2J. Perfeito. Então, o delta é IA JB igual lambda ao quadrado I menos J de... Aqui tem IA JB. E aqui eu posso... Agora, essa é uma equação interessante. Por exemplo, eu posso ver quando I menos J, por exemplo, é igual a um inteiro. Então, isso me diz que J vai ser I menos N. Ok? Quando isso aqui vai ser um inteiro, então, eu tenho delta de I, aqui tem I menos N, B igual lambda 2 vezes N, por exemplo, I menos N, onde eu tenho que tomar cuidado para ter sempre valores positivos. Então, por exemplo, se eu pego I igual a 1 e N igual a 1, eu vou ter que delta 1 de A, 0 de B é igual a lambda quadrado 1 de A, 0 de B. Por exemplo, se eu pego N igual a 2, então pego delta 2 de A. Então, N aqui vai ter também um 0. Isso vai ser lambda 4, 2 de A, 0 de B, e por aí vai. E aí posso construir sequências de autovalores. Lambda ao quadrado, lambda 4, lambda 6, lambda 8, e por aí vai. Enquanto o J, ele atua, como os coeficientes são reais, ele atua sempre como um operador de flip. Então, aqui é JA e de B. Perfeito. E também, neste caso aqui, eu posso sempre introduzir aqueles 4 vetores, FI, GI, escolhendo um φ que seja autovalor de φ com autovetor lambda ao quadrado. Então, tenho também aqui, sempre posso escolher esses 4 vetores, de forma que tenham a mesma norma, depois F1, F2 igual G1, G2 igual a I, aqui é complexo, e depois F1, G2 é igual a F2, G1 igual a 0, e depois F1, G1 igual a menos F2, G2 igual
2 vezes lambda. 1 menos lambda quadrado. Ok? É praticamente só generalizar o caso de dimensão 2. Ok? Isso na mecânica quântica. Ok? Então, com esses exercícios, assim, eu fecharia um pouquinho a apresentação da construção de Tomita Takezaki na mecânica quântica. Ok? Vamos fazer um pouquinho uma pausa. Vamos ver se tem algumas dúvidas, algumas perguntas, se está tudo certo. Tudo ok? Alô? Aparentemente sim, professor. Tudo certo. Tudo certo, né? Tá ótimo. Então, vamos começar agora a longa jornada no entendimento de como abordar o emaranhamento. Na teoria quântica de campo, via um teste de Gantt. Ok? Então, aqui, agora vamos ter que, antes de começar a fazer cálculos, temos que entender um pouquinho. Então, vamos, o que fizemos na mecânica quântica? Tínhamos um estado, sim, e fizemos um teste de Bell. Ou seja, calculamos o correlator CH menos a linha de Bellini, CH é CH, e seu correlator CH é CH, e olhamos para a desigualdade de Bell. Ou seja, quando se acontece, se é possível escolher os parâmetros que aparecem no estado psi e nos chamados operadores de Bell, de tal forma que esta função de correlação é maior de 2. Então, o estado psi é emaranhado. Isso é o teste de Bell. Vocês lembram? Os operadores são dicotômicos. B ao quadrado igual a 1, B' ao quadrado igual a 1, depois são todos hermitianos. B, B' também são hermitianos. E A é a linha comum com B, Bellini. Isso é um ponto muito importante, porque diz que, basicamente, é como se eu tenho o laboratório de Alice aqui, e a Alice tem à disposição 2 operadores dicotômicos, A e a linha, que correspondem a medidas mais ou menos 1. Bob tem os operadores dicotômicos B', que corresponde à medida mais ou menos 1, mais ou menos 1. Então, Alice faz 2 medidas, Bob faz 2 medidas. Como os operadores comutam, não há
interferência entre as medidas realizadas por Alice e por Bob, e, portanto, são medidas independentes, e se monta a desigualdade de Bell. Se a desigualdade é violada, no sentido que este correlator aqui é maior de 2, a conclusão é que o Estado é emaranhado. Vocês lembram, né? Ok? Ok, certinho. Tudo certo, né? Ok. Então, agora, vamos na teoria quântica de campo. Então, vamos tentar entender, ponto a ponto, o que foi feito na mecânica quântica e como generalizar isso. Então, na teoria quântica de campo, por exemplo, temos o caso de um campo escalar. Então, temos aqui. E, por exemplo, campos espinoriais. Sim. Então, vamos fazer, talvez, primeiro o caso espinorial, depois o caso escalar. Mas, em princípio, temos campos, né? Então, os campos são distribution valued operators, então, são objetos complicados, né? Então, temos que entender eles como operadores num espaço de Hilbert, que vai ser um espaço de foco, que também é complicado, e CF a mesma coisa. Então, por exemplo, no caso escalar, espaço de Bloch vai ser o H0, que isso aqui é o vácuo, e depois vai ser somatório M de 1 infinito. E aqui tem H1, aqui tensor N vezes. Okay? Sendo que o H1 é espaço de uma partícula. A gente viu isso em detalhes. Então, vamos ter que pegar um estado. Então, um estado. Aqui já a palavra estado já é um tanto quanto complexo. Mas, por enquanto, vamos deixar isso aqui, talvez, por último. Então, o estado. E o estado pode ser também um estado de vácuo. Isso aqui, na mecânica quântica, também eu posso testar a desigualdade de Bell no estado de vácuo, mas não vai acontecer nada. Não vai violar a desigualdade. Porém, na teoria quântica de campo, o vácuo é algo muito complexo, porque eu tenho um conjunto infinito de operadores de criação e de aniquilação. Então, tem um operador para cada função f, um espaço de Schwarz. E o vácuo, Fock, é definido por esta equação aqui. Então, aqui tem um conjunto infinito de operadores, bem diferente da mecânica quântica, onde o espaço de Hilbert pode ter dimensão infinita, tá certo? Mas eu sempre tenho um número finito de operadores de criação e de aniquilação. Aqui na teoria quântica de campo, só para começo de conversa, temos
o, o problema do número infinito de grau de liberdade, ou seja, de operadores, de criação, de aniquilação. Portanto, o vácuo é algo extremamente complexo na teoria quântica de campo e, em princípio, a gente pode testar se o vácuo mesmo, na teoria quântica de campo, é emaranhado. Isso significa que a gente pode, eventualmente, ver se a desigualdade de Bell no próprio vácuo é violada. Isso é um efeito, assim, que é intrínseco um pouco da teoria quântica de campo, assim como outros efeitos do vácuo. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar do efeito Casimir, que é um efeito justamente devido às flutuações do vácuo. Na teoria quântica de campo, a palavra vácuo adquire um sentido muito complexo. Justamente eu posso ter flutuações, tá, do estado de vácuo, ou seja, a criação e aniquilação contínua de pares, né, no próprio estado de vácuo. E, às vezes, essas flutuações adquirem um sentido físico bem claro e levando a efeitos assim, que podem ser medidos, como, por exemplo, o efeito Casimir, que é muito conhecido. Portanto, o próprio vácuo, na teoria quântica de campo, a gente faz sentido testar a desigualdade de Bell no próprio vácuo, para entender se o próprio estado de vácuo da teoria quântica de campo é emaranhado. Então, agora temos que os campos, tanto os campos escalares quanto os campos espinoriais, têm uma dependência explícita do espaço-tempo. Portanto, digamos, vamos ter que dizer qual é a configuração do espaço-tempo que estamos considerando. Isso já é um ponto também que na mecânica quântica não é tão explícito. Aqui, na teoria quântica de campo, como tudo depende do espaço-tempo, não tem como fugir disso. Isso é uma pergunta muito clara. Ou seja, aonde estão Alice e Bob no espaço-tempo? Então, obviamente, se Alice e Bob têm que fazer alguma medida, essas medidas, as medidas que a Alice faz no seu laboratório não tem que influenciar as medidas de Bob e vice-versa. Ou seja, Alice e Bob tem que ser space-like. E aqui entra a causalidade. Ou seja, Alice e Bob têm que estar em regiões que são space-like separadas, enquanto estiverem realizando as medidas. Portanto, temos as coordenadas T e X do espaço-tempo. E temos que construir regiões space-like. Então, aqui a gente vai considerar uma construção, digamos, padrão. Vamos considerar
regiões conhecidas como cones de Lindler. São muito conhecidas e a geometria dos cones de Lindler é muito conhecida com relação, por causa de toda a relação que tem com o efeito Ru. Okay. Então, o que significam os cones de Lindler? Então, a gente vai definir por exemplo, o cone de Lindler, eu não vou mexer com Y e Z. Y e Z não vou mexer, e só vou mexer com T e X. Então, a gente considera, por exemplo, a região em que X é maior, igual, de módulo de T. Isso é chamado de cone direito. Por exemplo, em 2 dimensões, né, é muito fácil de visualizar. Né? Aqui eu tenho X, aqui eu tenho T. Então, aqui eu tenho o cone. Eu tenho o cone luz, em que X igual a T, X igual a menos T. Isso aqui é um raio de luz. Então, a região X maior ou igual de módulo de T é esta região aqui. Isso é chamado de cone direito. E o cone esquerdo o cone esquerdo é esta região aqui. Ok? Então, os cones de Lindler têm uma propriedade muito relevante, que, digamos, se eu pego uma região aqui, por exemplo, pego a região M, eu pego uma outra região, M', um outro cone. Então, eu pego uma região M no cone direito. Eu pego uma região M' no cone esquerdo. Então, M é M', são space-like. Ou seja, qualquer ponto, isso significa que X menos X' é sempre space-like para qualquer ponto que está na região M do cone direito, é qualquer ponto que esteja na região M' do cone esquerdo. Ok? Isso é uma propriedade bem conhecida dos cones de Lindler. Então, isso é uma configuração de espaço-tempo muito utilizada, muito conhecida, se conhece muita coisa dos cones de Lindler, mas existem outras configurações, né? Bem mais complexas, também muito interessante. Por exemplo, tem o chamado diamante, né? Ou seja, um diamante é construído da seguinte maneira, né? Então, eu pego um ponto aqui, um ponto A, aqui no eixo temporal positivo, depois pego o ponto menos A no eixo temporal negativo e traço o cone de luz que passa por A. Esse é o cone de luz. E aqui traço o cone de luz que passa por este ponto aqui. E o diamante é esta região aqui. É
a interseção dos cones de luz que passam por A e ali. Então, isso aqui é um diamante. Diamante. Então, por exemplo, eu poderia imaginar que o Bob está num diamante, a Alice está no outro diamante, e os dois diamantes são separados por um intervalo space-like. Isso é uma outra configuração bem mais complexa, né? Mas só para dar uma noção, né, de que, antes de mais nada, a gente tem que lidar com o espaço-tempo, porque o espaço-tempo digamos, ele entra diretamente no próprio campo. Então, não temos como fugir disso. Então, vamos ter que dizer que tipo de configuração a gente está utilizando no espaço-tempo. Então, a gente vai sempre considerar cones de Rindler, né? São bem conhecidos. Então, a gente coloca o laboratório de Alice no cone direito e o laboratório do Bob no cone. Então, isso aqui é M, isso aqui é M'. Então, utilizando os cones de Rindler e colocando Alice e Bob, um no cone direito e o outro no cone esquerdo, eu sei que os dois são space-like, ok? Perfeito. Então, isso é o espaço-tempo. Agora temos que equipar Alice e Bob. Temos que equipar Alice e Bob com operadores. Operadores. A é a linha, então são operadores de campo. E tem que ser dicotômicos, hermitianos, e B a mesma coisa, tem que ser dicotômicos, mais hermitianos, e A e B tem que comutar, ou seja, aqui é a causalidade. Isso aqui já resolvemos, porque automaticamente, se eu digo que a Alice está no cone direito e Bob está no cone esquerdo, então, as duas regiões são space-like, portanto, os operadores que eu vou conseguir construir automaticamente obedecem à relação de causalidade. Mas aqui tem um problema muito grande. Como que eu vou construir operadores dicotômicos na teoria quântica de campo? Isso é um problema complicado. Ou seja, eu tenho, por exemplo, no caso de um campo escalar, ok? Então, como que eu vou construir um objeto que depende de φ e que tem a propriedade A ao quadrado igual a 1? Como que vamos construir isso? E também que seja hermitiano. Então, vamos abrir uma discussão aqui. Aqui pode ser tanto o campo φ quanto o campo psi, ok? Eu preciso, assim,
de objetos dicotômicos para fazer uma medida tipo mais ou menos 1. E depois, hermitianos, ok? E os operadores de Alice têm que comutar com os operadores do ponto. Como que eu vou fazer isso na teoria quântica de campo? Lembrando que vi, por exemplo, então, escolhemos, então, a configuração é essa. Escolhemos o 1, os cones de Riemann. Então, vamos colocar Alice na região M. Como vamos fazer isso? Vamos escolher funções, testes, Schwarz, que tenham suporte em M. Então, os operadores de Alice vão ser construídos com o campo Smeared, phi de F, com F, suporte em M, enquanto Bob vai estar na região M', do outro lado do cone. Então, aqui, a gente tem funções, testes, G, que tem suporte em M', suporte em M'. Então, aqui, os operadores do Bob vão ser construídos com esse objeto aqui, os operadores de Alice vão ser construídos com esses objetos aqui, e os operadores do Bob, que são construídos com esses objetos, têm que ser dicotômicos, os operadores de Alice têm que ser dicotômicos. Como que vamos fazer isso? Por exemplo, no caso de um campo escalar. Vocês estão entendendo um pouquinho? Eu estou fazendo passo a passo, né? Ficou clara a discussão do espaço-tempo, né? Da necessidade que temos na teoria quântica de campo de especificar as regiões do espaço-tempo em que estamos trabalhando. Isso é algo que é a primeira coisa, porque os campos dependem intrinsecamente do espaço-tempo, então não tem como fugir disso, ok? Ficou clara essa discussão sobre os cones de Lindler e outros tipos de configurações? Alô? Sim, sim, ficou. Ficou claro, né? Então, os cones de Lindler é a configuração, digamos assim, muito conhecida, se conhece muita coisa sobre a geometria dos cones de Lindler. Realmente é muito útil trabalhar com os cones de Lindler. Já, por exemplo, a questão dos diamantes é uma questão ainda aberta, não é tão simples de trabalhar com essas configurações ou configurações mais complexas, né? Então, isso ficou claro, né? Agora, ficou claro também que os campos dependem do espaço-tempo. Então, eu tenho que dizer qual é a região de Alice. Então, tem que pegar o campo e fazer o smearing com funções testes que tenham suporte na região de Alice. Depois, fazer o smearing com funções testes cujo suporte está na região do Bob. E, justamente, escolher os suportes. Né? O suporte de G está escolhido em M', o suporte de F está escolhido em M, e os suportes correspondem a
regiões do cone direito e regiões do cone esquerdo. Isso ficou claro também, né? Dúvidas com relação a isso? Alô? Alô? Ficou claro, professor. Ficou claro, né? Perfeito. E agora tem a questão de como vamos construir operadores dicotômicos. Ou seja, para montar um teste de Bell, precisamos de operadores hermitianos e dicotômicos. Então, no caso, então, aqui, no caso do campo espinorial, não sei se vocês lembram, né, mas a gente chegou fizemos a quantização do campo espinorial de forma bem detalhada e trabalhamos também o smearing dos operadores, dos espinóides de Dirac. Então, aqui a gente tem espinóide de Dirac. Então, o smearing, lembrando que aqui é uma função teste espinorial, aqui, e aqui. A gente tem esse ato. Bom, isso aqui é um spin-off, ou seja, são F1, F2, F3, F4. Eu tenho 4 funções, testes, uma para cada componente do espinóide de Dirac. E essas funções testes têm suporte e são complexas. Então, a gente construiu o objeto que é CF mais psi-HF. Vocês lembram, né? E calculamos AF. E vimos que AF, isso aqui é igual a 2 vezes a norma da função teste, f ao quadrado. Depois, na próxima aula, eu vou retomar isso tudo em detalhe. Agora, é só para entender um pouquinho a construção, né? Lembrando que a norma, né, é dada pelo produto escalar, e o produto escalar, no caso fermiônico, por exemplo, é FG. Aqui temos a D3K, se não me engano, é 2π sobre cubo, temos M sobre ômega de K, depois aqui tínhamos o projetor positivo, então aqui temos um F d'H, aqui temos K slash mais M dividido 2 vezes M, G mais o projetor negativo. 2 M. Então, no caso espinorial, quando eu calculo AF, eu vou ter isso aqui. Isso é uma fórmula extremamente importante, porque significa que se eu
conseguir normalizar a função teste ao meio, isso sempre posso normalizar a função teste, uma constante, isso é um número, né? Sempre posso dividir pela norma e normalizar no valor que eu quiser. Então, isso significa que, no caso espinorial, o próprio campo espinorial é, basicamente, um operador dicotômico. Isso é muito fácil de entender. Já na mecânica quântica, por exemplo, se eu pego por exemplo, A e a cruz fermiônicos, tá certo? Então, a cruz igual a 1, A com A igual a 0, a cruz com a cruz igual a 0. Portanto, se eu construo a quantidade A mais a cruz, eu calculo psi. Isso aqui vai me dar A mais a cruz, A mais a cruz. Então, aqui vai me dar A ao quadrado, mais A cruz, mais a cruz A, mais a cruz. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Isso aqui dá exatamente a relação de anticomutação, que vai dar 1. Então, isso aqui é psi igual a 1. É na teoria quântica de campo. Isso é generalizado a esta fórmula aqui. Portanto, se eu normalizo a minha função teste, esse fator único, o próprio operador fermiônico é dicotômico. Portanto, no caso espinorial, temos um operador dicotômico. Portanto, no caso espinorial, ok? Podemos, por exemplo, considerar o estado que podemos testar é o estado de vácuo. Ou seja, podemos fazer um teste de Bell no próprio vácuo. E temos os operadores dicotômicos, né? Então podemos imediatamente montar um teste de Bell considerando o estado de vácuo. Então, a gente monta 0. Então, aqui tem AF mais a F', e aqui tem A de G mais AF menos a F', A de G' sobre o vácuo. Sendo que aqui eu tenho cônios. Então, aqui é M. Então, aqui F', isso aqui é o suporte de F', e no cone direito, onde está a Alice, e depois, aqui eu tenho G', no cone esquerdo, onde tem o bond, e o operador AF, em geral, é o operador espinorial. Se dá dividindo. Lembrando que eu tenho que pegar as funções, testes normalizadas ao meio. Aí, esse operador AF é dicotômico e
como, obviamente, a F, a G, aqui é o anticomutador, no caso fermiônico, é a causalidade. Isso aqui é zero, porque o suporte de F está em M, o suporte de G' está em M'. E, portanto, como M são space-like, então isso aqui. E a mesma coisa com G' e com F'. Portanto, no caso espinorial, assim mesmo, tendo índice de Lorentz, índices espinoriais, a montagem da desigualdade de Bell, por exemplo, para testar se o próprio vácuo é emaranhado. Em princípio, não é complexo, porque o próprio operador espinorial, pelo caráter espinorial dele, é dicotômico. Isso é um ponto importante. Então, o primeiro caso que a gente vai estudar é justamente o caso fermiônico, ok? Vamos parar por aqui, acho um excelente ponto, né? Então, vamos, semana que vem, vamos retomar o caso espinorial, lembrando um pouquinho da quantização de Dirac, não estiver acostumando à notação espinorial, mas a construção fica clara, né? E vamos pegar aqui o estado de vácuo. Então, aqui a gente está fazendo uma pergunta muito importante, muito interessante. Então, estamos pegando uma a lagrangiana de Dirac, sim, e desdash menos m, sim, e estamos nós perguntando se o estado de vácuo desta teoria é emaranhado. Não. Então, estão fazendo um teste de Bell do estado de vácuo. AG mais AF menos AF', AG'. Ok? Se isso aqui for maior de 2, o próprio vácuo da teoria quântica de campo, mesmo na teoria livre, é emaranhado. Isso significa que o fenômeno do emaranhamento, em teoria quântica de campo, é realmente algo muito forte, muito mais intenso, muito mais assim, forte do que as correlações são fortíssimas mesmo. E isso é um resultado extremamente interessante, muito significativo, que diz muito sobre a natureza dos campos quânticos e o fenômeno do emaranhamento em geral, na teoria quântica de campo. Mas todas as dificuldades ficam claras, né? Na teoria quântica de campo não é tão simples, né? Justamente porque eu estou lidando com objetos que são objetos muito complexos, são distribution value operators, dependem explicitamente do espaço-tempo, então demandam especificar a configuração espaço-temporal de forma explícita e não é fácil construir operadores dicotômicos hermitianos nos casos da teoria quântica de campo. Por incrível que pareça, no caso espinorial, essa questão aparentemente é um pouco mais simples do que no caso bosônico. Obviamente, no caso bosônico, se eu fizer isso aqui ao quadrado, isso aqui não vai dar porque isso aqui vai me dar justamente um anticomutador do campo bosônico, que é diferente, que
Isso é igual a 1 só no caso comutante, anticomutante. Então, no caso bosônico, a questão é muito mais complexa, ok? Mas vamos avançando com calma no caso espinorial primeiro, ok? Acho um excelente ponto para parar. Esbocei a ideia, a dificuldade a configuração espaço-temporal que a gente vai utilizar. Né? Vamos abrir um pouquinho uma discussão, vamos ver se temos perguntas, temos, assim, dúvidas. É claro que o contexto da teoria quântica de campo é muito mais sofisticado, é muito mais rico do que, digamos, a própria mecânica quântica, em que as coisas são, digamos, relativamente razoáveis e simples. Né? Aqui na teoria quântica de campos, há de se enfrentar toda uma série de questões antes de podermos fazer um teste, ou seja, antes de podermos, assim, falar de emaranhamento. E a mesma dificuldade acontece no cálculo da entropia, né? Justamente a entropia, há toda a questão de calcular a entropia, que é bastante complexa, e depois a entropia é sempre definida com relação a uma certa região, M, fazendo o traço, né, sobre todo o resto, M'. Então, sempre tem essa questão do espaço-tempo e de como eu defino a região M e de como eu faço o traço com relação a tudo que está fora de M, que é M'. Então, é sempre uma entropia calculada com relação a alguma região, fazendo traço com relação ao que está fora dessa região. Então, digamos, as questões são muito parecidas, né? Um teste de entropia é até mais complexo do um teste de Bell, porque o cálculo da entropia é bastante complexo. Mas um teste de Bell, uma vez que todas essas questões de espaço-tempo, dicotomia, operadores ficam tanto quanto digeridos, fica razoavelmente tranquilo mesmo. Ok? Vamos ver se tem dúvidas, perguntas. Professor, você aprendeu sobre o teste de Bell, assim, começando lá em mecânica quântica, com sistema de spins, né? Aí depois, quando você for estudar essa dicotomia para férmions, aí o sistema espinorial também, né? Aí parece que a dicotomia tem alguma coisa a ver com esse caráter mesmo de spinor ou spin, né? Agora, para o campo escalar, Isso. não tem como construir o operador. Exatamente. Mas tem alguma coisa a ver, viu, a gente já viu, ou seja, é possível também relaxar um pouquinho a condição de dicotomia, e o teste de Bell vale do mesmo jeito. Só que a gente tem que ter operadores, podemos relaxar a condição ao quadrado igual a 1, e, digamos, temos ao quadrado igual a 1 e A igual a complexo conjugado. Isso aqui não podemos relaxar, porque é a condição de hermeticidade. Mas isso aqui podemos relaxar no sentido que ao quadrado pode ser também menor ou igual de 1. Funciona do mesmo jeito. Mas isso significa que você tem que ter um operador cuja norma operatorial é menor ou igual de 1. Também não é fácil construir. Tá certo? Mas, assim, no caso espinorial, os espinores têm essa propriedade, são bounded, está tudo certo. No caso bosônico,
a gente vai justamente nos operadores de Weyl, vai construindo, vai trabalhando com esses objetos. Esses objetos são unitários, né? Isso aqui é um operador de Weyl. Esse objeto é unitário. Portanto, a norma de um operador de Weyl é 1 por ser unitário. E depois eles obedecem à álgebra de Weyl. Se eu fizer o produto, isso aqui vai me dar exponencial da Pauli-Jordan, portanto, entra uma noção de causalidade aqui. E aqui vai ser F mais G. Essa estrutura é chamada de, isso gera uma álgebra conhecida na literatura como álgebra de Weyl, ou álgebra CCR, Canonical Commutation Relation, que está embutido aqui. Lembrando que φ de R, φ de G, justamente é a Pauli-Jordan, é a relação de comutação canônica dos campos. Então, a gente vai trabalhando com álgebras geradas pelos operadores de Weyl. Então, utilizando esses operadores de Weyl, que são complexos, né? Mas a gente pode construir, por exemplo, pode construir esse operador aqui, que é um operador hermitiano, e como os operadores de Weyl têm a norma deles é igual a 1, então esse operador aqui vai ter uma norma igual de 1, e, portanto, é um operador admissível. Então, no caso bosônico, iremos trabalhar com este tipo de objeto aqui, que e através desses operadores de Weyl, a gente consegue construir operadores chamados de elegíveis para a desigualdade de Bell. Então, consegue fazer um teste de Bell também no caso bosônico e podemos testar, por exemplo, se o estado de vapor também é emaranhado no caso bosônico. Ok? Isso vai ser o programa, mas vamos começar primeiro pelo caso pinorial, que vai ser, assim, um tanto quanto mais simples. Ok? Mais perguntas? Alô? Mais dúvidas? Acho que não, professor. Acho que. Tá, ficou pelo menos a ideia, né? É claro que Sim. na próxima aula a gente vai voltar, vai colocar todos os pontinhos nos i, nas vírgulas, vai fazer tudo certinho, sem problema. Mas eu espero que a ideia e as dificuldades inerentes à formulação do emaranhamento, ou seja, na teoria quântica de campos temos que definir um medidor, né? Então, seja um teste de Bell, seja uma entropia, tem dificuldades, porque a teoria quântica de campo é algo complexo, né? Mas, assim, justamente isso é o desafio do emaranhamento, assim, toda essa questão, é bem bonito isso tudo mesmo. É um campo muito aberto, que está avançando muito, com interesse gigantesco mesmo. Então, realmente vale a pena um pouquinho apresentar essas ideias, ok? E, obviamente, isso tudo, aqui a gente está falando de álgebras, né? Isso, a álgebra dos operadores de Weyl é uma álgebra de von Neumann, então,
você vê que tudo que a gente fez até agora vai se encaixando, né? Vai se encaixando na teoria quântica de campo, né? Então, a gente vai se aprimorando nesses conceitos, né? E vamos fazer o teste de Bell no vácuo, nos dois exemplos bosônicos e fermiônicos. Ok? Tá ótimo, então. Tá ótimo. Então, a gente se vê na segunda-feira, ok? Isso. Perfeito. Tá bom, então. Tá ok. Então, uma boa semana para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.